Livro Medo da Liberdade, de Erich Fromm, capítulo de número 6. Psicologia do nazismo. No capítulo precedente, nossa atenção concentrou-se em dois tipos psicológicos, o caráter autoritário e o autômato. Espero que o estudo pormenorizado daqueles tipos auxiliará na compreensão dos problemas apresentados por este capítulo e pelo que vem depois, a psicologia do nazismo de um lado e a democracia moderna do outro. Ao discutir psicologia do nazismo, temos de apreciar a questão prévia, a relevância dos fatores psicológicos para a compreensão do nazismo. No debate científico e mais ainda no popular, do nazismo são frequentemente apresentadas duas opiniões opostas. A primeira, de que a psicologia não oferece nenhuma explicação de um fenômeno político e econômico como o fascismo. A segunda, de que o fascismo é inteiramente um problema psicológico. O primeiro parecer encara o nazismo, seja como o produto de um dinamismo exclusivamente econômico, das tendências expansionistas do imperialismo alemão, seja como um fenômeno essencialmente político, a conquista do Estado por um partido político apoiado por industriais e pelos Junkers. Em suma, a vitória do nazismo é considerada como resultado da impostura de uma minoria e da coação da maioria da população. O segundo ponto de vista, pelo contrário, sustenta que o nazismo só pode ser explicado à luz da psicologia, ou antes, da psicopatologia. Hitler é olhado como um louco ou como um neurótico, e seus seguidores como igualmente doidos e mentalmente desequilibrados. Segundo esta explicação, como foi exposta por Mumford, as verdadeiras fontes do fascismo são encontradas na alma humana, não na economia. Ele prossegue dizendo, no orgulho avassalador, no prazer da crueldade, na desintegração neurótica, nisto e não no Tratado de Versalhes ou na incompetência da República Alemã, é que está a explicação do fascismo. Em nosso modo de ver, nenhuma dessas explicações que sublinham fatores políticos e econômicos, excluindo os psicológicos ou vice-versa, está certa. O nazismo é um problema psicológico, mas os próprios fatores psicológicos têm de ser interpretados como sendo moldados por fatores socioeconômicos. O nazismo é um problema econômico e político, porém o fascínio por ele exercido sobre um povo inteiro tem de ser interpretado em bases psicológicas. O que nos interessa neste capítulo é este aspecto psicológico do nazismo, sua base humana. Isto insinua dois problemas: a estrutura do caráter das pessoas a quem ele atraiu e as características psicológicas da ideologia que o transformou em instrumento tão eficaz com relação àquelas mesmas pessoas. Ao considerar a base psicológica para o sucesso do nazismo, esta diferenciação tem de ser feita desde logo. Uma parte da população curvou seu regime nazista sem qualquer resistência vigorosa, mas também sem se converter em admiradora da ideologia nazista e de suas práticas políticas. Outra parte foi profundamente atraída pela nova ideologia e fanaticamente apegada aos que a proclamaram. O primeiro grupo consistia sobretudo da classe operária e da burguesia liberal e católica. A despeito de uma excelente organização, especialmente entre a classe operária, estes grupos, embora continuamente hostis ao nazismo desde seu início até 1933, não revelaram a resistência interior que seria de esperar como resultante de suas convicções políticas. Sua vontade para resistir fraquejou rapidamente e desde então causaram escassa dificuldade ao regime, exceto, está claro, a pequena minoria que lutou heroicamente contra o nazismo durante todos estes anos. Psicologicamente, esta presteza em submeter-se ao regime nazista parece dever-se principalmente a um estado de fadiga e resignação interior que, conforme está indicado no capítulo seguinte, é característico do indivíduo da era atual mesmo em países democráticos. Na Alemanha, uma outra condição estava presente no que toca à classe operária, a derrota sofrida por ela após as primeiras vitórias na Revolução de 1918. A classe operária entrara no período de pós-guerra com vivas esperanças de concretização do socialismo, ou no mínimo de uma elevação acentuada de sua posição política, econômica e social. Porém, sejam quais forem as razões, testemunharam uma série ininterrupta de insucessos que acarretou seu desapontamento completo. No começo de 1930, os frutos de suas vitórias iniciais estavam quase completamente dissipados, e o resultado foi um sentimento vivido de resignação, de descrença em seus chefes, de dúvida sobre o valor de qualquer espécie de organização e atividade política.
Ainda continuavam membros dos respectivos partidos e conscientemente continuavam acreditando em suas doutrinas políticas. Porém, bem no íntimo, muitos haviam desistido de qualquer esperança na eficácia da ação política. Um incentivo adicional para a lealdade da maioria da população ao governo nazista entrou em ação após a subida de Hitler ao poder. Para milhões de pessoas, o governo de Hitler passou a ser idêntico à Alemanha. Uma vez de posse do poder, combatê-lo implicava desligar-se da comunidade dos alemães. Quando os outros partidos políticos foram abolidos e o partido nazista tornou-se a Alemanha, a oposição a ele significava oposição à Alemanha. Parece que nada é mais difícil para o homem comum do que suportar o sentimento de não identificar-se com nenhum grupo maior. Por mais que um cidadão alemão possa opor-se aos princípios do nazismo, se tiver de optar entre ficar sozinho e sentir que pertence à Alemanha como regra, optará pela última solução. Pode ser observado em muitos casos que os alemães que não são nazistas, mesmo assim defendem o nazismo contra críticas de parte de estrangeiros, porquanto acham que um ataque ao nazismo é um ataque à Alemanha. O modo ao isolamento e a relativa debilidade dos princípios morais auxiliam qualquer partido a conquistar a lealdade de grande setor da população, uma vez que este haja capturado o poder do Estado. Esta consideração dá lugar a um axioma que é importante para os problemas de propaganda política. Qualquer ataque contra a Alemanha como tal, qualquer propaganda difamatória referente aos alemães, tal como o símbolo uno da Primeira Guerra Mundial, apenas incrementa a lealdade dos que ainda não se acham inteiramente identificados com o sistema nazista. Este problema, sem embargo, não pode ser solucionado basicamente por meio de propaganda hábil, mas só pela vitória em todos os países de uma verdade fundamental, a de que os princípios éticos pairam acima da existência da nação e que, ao aderir a tais princípios, o indivíduo pertence à comunidade de todos, os que compartilharam ou compartilharão dessa crença. Em contraste com a atitude negativa ou resignada da classe operária e da burguesia liberal e católica, a ideologia nazista foi ardorosamente recebida pelas camadas inferiores da classe média, composta de pequenos negociantes artesãos e empregados de colarinho e gravata. Membros da geração mais velha desta classe formaram a massa mais passiva da base. Seus filhos e filhas foram os combatentes mais ativos. Para eles, a ideologia nazista, seu espírito de obediência cega ao chefe, de ódio contra as minorias raciais e políticas, seu anelo de conquista e dominação, sua exaltação ao povo alemão, do povo alemão e da raça nórdica, exerceu um apelo emocional tremendo, e foi este que os cativou e tornou-os crentes ardentes e lutadores da causa nazista. A resposta à pergunta por que a ideologia nazista era tão atraente para a classe média inferior tem de ser procurada no caráter social desta classe. Seu caráter social era acentuadamente diferente do da classe operária das camadas mais elevadas da classe média e da nobreza, antes da Guerra de 1914. Em verdade, certos aspectos foram característicos desta parte da classe média através de toda a sua história. Seu amor aos fortes e ódio aos fracos, sua mesquinharia, hostilidade, sua parcimônia no que tocava aos sentimentos, tanto quanto ao dinheiro, e essencialmente seu ascetismo. Sua visão da vida era estreita, desconfiavam e odiavam o estranho e eram curiosos e invejosos com relação aos conhecidos, racionalizando sua inveja como indignação moral. Toda sua vida baseava-se no princípio da escassez, tanto econômica quanto psicologicamente. Dizer que o caráter social da classe média inferior diferia do da classe operária não subentende que essa estrutura de caráter não estivesse igualmente presente entre os operários. Contudo, ela era típica da classe média inferior. Ao passo que só uma minoria da classe operária exibia a mesma estrutura de forma analogamente bem definida. Um ou outro traço, sem embargo, de maneira menos marcante, como o exagerado respeito pela autoridade ou a poupança, também podia ser encontrado entre trabalhadores. Por outro lado, parece que uma grande parte dos trabalhadores de colarinho e gravata, provavelmente a maioria, lembrava mais de perto a estrutura de caráter dos trabalhadores manuais, particularmente os das grandes fábricas, do que a da velha classe média, que não participou do surto do capitalismo monopolista, tendo antes sido essencialmente ameaçada por este. Apesar de ser verdade que o caráter social da classe média inferior havia sido o mesmo muito antes da guerra de 1914, também o é que os acontecimentos que se sucederam àquela guerra intensificaram os próprios traços sobre os quais a ideologia nazista exercia seu poderoso fascínio.
o desejo de submissão e a sede de poder. No período que precedeu a Revolução Alemã de 1918, a posição econômica das camadas inferiores da velha classe média, o pequeno negociante independente e o artesão, já se achava em declínio. Não era desesperada ainda, contudo, e havia diversos fatores que propiciavam sua estabilidade. A autoridade da monarquia é indiscutível, de modo que nela se apoiando e com ela se identificando, o membro da classe média inferior adquiria um sentimento de segurança e de orgulho narcisista. Igualmente, a autoridade da religião e da moralidade tradicional possuía raízes firmes. A família ainda não fora abalada e era um refúgio seguro em um mundo adverso. O indivíduo sentia que pertencia a um sistema social e cultural estável, em que tinha lugar marcado. Sua submissão e lealdade às autoridades existentes era uma solução satisfatória para seus anelos masoquistas. Todavia, ele não ia ao extremo de renunciar ao seu ego e retinha um sentimento da importância de sua própria personalidade. O que lhe faltava em segurança e agressividade como indivíduo era compensado pela força das autoridades a quem se submetia. Para resumir, digamos que sua posição econômica ainda era bastante sólida para lhe dar um sentimento de amor próprio individual e de relativa segurança, e as autoridades em que se apoiava eram bastante fortes para lhe dar a segurança adicional que não podia ser proporcionada por sua própria posição individual. O período do pós-guerra modificou consideravelmente essa situação. Em primeiro lugar, o ocaso econômico da velha classe média teve seu ritmo acentuado, tendo sido acelerado pela inflação e culminando em 1923, quando foram quase completamente devoradas as economias de muitos anos de trabalho. Embora os anos entre 1924 e 1928 trouxessem uma melhoria econômica e novas esperanças para a classe média inferior, esses ganhos foram varridos pela depressão depois de 1929. Como na época da inflação, a classe média exprimida entre os trabalhadores e as classes mais elevadas foi o grupo mais indefeso e, portanto, mais duramente atingido. Mas, além desses fatores econômicos, houve considerações psicológicas que agravaram a situação. A derrota na guerra com a consequente queda da monarquia foi uma delas. Enquanto a monarquia e o Estado eram a rocha sólida em que, falando psicologicamente, a pequena burguesia havia erguido sua existência, seu fracasso e derrota arrasaram os alicerces de sua própria vida. Se o Kaiser podia ser ridicularizado em público, se suas autoridades podiam ser atacadas e o Estado tinha de mudar de forma e aceitar agitadores vermelhos como membros do gabinete e um celeiro como presidente, em que poderia o homem humilde confiar? Ele se havia identificado de uma forma subalterna com todas aquelas instituições. Agora, uma vez elas desaparecidas, para onde iria ele? A inflação também desempenhou um papel tanto econômico quanto psicológico. Foi um golpe mortal contra o princípio da poupança, bem como contra a autoridade do Estado. Se as economias de muitos anos pelas quais o povo sacrificara inúmeros pequenos prazeres podiam ser perdidas sem culpa da gente, qual a razão afinal de se economizar? Se o Estado podia violar suas promessas impressas em notas bancárias e títulos de empréstimos nas promessas de quem se poderia doravante confiar, não foi só a posição econômica da classe média inferior que declinou rapidamente após a guerra, mas também seu prestígio social. Antes da guerra, uma pessoa dessa classe podia considerar-se como algo melhor do que um trabalhador. Depois da Revolução, o prestígio social da classe obreira subiu consideravelmente e, em consequências, o da classe média caiu, relativamente falando. Não havia mais ninguém a quem se olhar de cima, privilégio que sempre havia sido um dos mais importantes dons da vida dos pequenos negociantes e de seus assemelhados. Além desses fatores, fora igualmente destroçado o último baluarte da segurança da classe média, a família. Os acontecimentos do pós-guerra na Alemanha, talvez mais do que em qualquer outro país, haviam abatido a autoridade do pai e a moralidade da classe média. A geração mais jovem agia como lhe dava na cabeça e não mais se incomodava de se suas ações eram ou não aprovadas pelos pais. As razões para tal transformação são por demais numerosas e complexas para se discutirem aqui em minúcia. Mencionarei somente umas quantas. A decadência dos velhos símbolos de autoridade, como a monarquia e o Estado, afetou as funções das autoridades individuais, os pais. Se aquelas autoridades que os jovens haviam sido ensinados pelos pais a respeitar mostravam-se fracas, então os pais também perderam prestígio e autoridade. O outro fator foi que, sob as condições modificadoras,
especialmente a inflação, a geração mais velha ficou mais estonteada e perplexa, e muito menos ajustável às novas condições do que a geração mais jovem e mais alerta. Assim, esta sentiu-se superior aos mais idosos e não mais pôde levá-los muito a sério, nem tampouco a seus ensinamentos. Ademais, a derrocada econômica da classe média privou os pais de seu papel econômico como financiadores do futuro econômico dos filhos. A geração mais velha da classe média inferior ficou mais amargurada e ressentida, porém de forma passiva. A mais jovem ansiava por ação. Sua posição econômica foi piorada pelo fato de ter sido perdida a base para uma existência econômica independente como a que seus pais haviam tido. O mercado profissional estava saturado e eram tênues as possibilidades de ganhar a vida como médico ou advogado. Os que haviam lutado na guerra achavam que tinham direito a melhor tratamento do que os que estavam de fato recebendo. Especialmente os muitos oficiais jovens que por anos se tinham acostumado a comandar e ao exercício do poder, muito naturalmente não podiam acostumar-se à ideia de tornarem-se escriturários ou caixeiros viajantes. A montante frustração social conduziu a uma projeção que se converteu em uma fonte importante do nacional-socialismo. Ao invés de se aperceberem da sorte econômica e social da velha classe média, seus membros consideraram conscientemente sua sorte como sendo a da nação. A derrota nacional e o Tratado de Versalhes passaram a ser os símbolos para que foi transferida a frustração real, a social. Tem sido afirmado muitas vezes que o tratamento da Alemanha pelos vencedores de 1918 foi uma das principais razões do surto do nazismo. Esta afirmação carece de certas restrições. A maioria dos alemães achou que o Tratado de Paz foi injusto, porém, enquanto a classe média reagiu com intensa amargura, houve muito menos rancor contra o Tratado de Versalhes entre a classe operária. Esta havia sido contrária ao antigo regime e a perda da guerra significara para ela a derrota daquele regime. Os trabalhadores achavam que tinham combatido com bravura e que não tinham razão alguma para sentirem-se envergonhados. Por outro lado, a vitória da Revolução, que só havia sido possível devido à derrota da monarquia, tinha-lhes trazido vantagens econômicas, políticas e humanas. O ressentimento contra Versalhes teve sua base na classe média inferior. O ressentimento nacionalista foi uma racionalização, projetando a inferioridade social em inferioridade nacional. Esta projeção é bem patente na evolução pessoal de Hitler. Ele era o representante típico da classe média inferior, um João Ninguém, sem possibilidades nem futuro. Ele sentiu muito acerbamente sua situação de pária. Em seu Mein Kampf, fala de si mesmo repetidamente como o João Ninguém, o desconhecido que fora em sua mocidade. Porém, conquanto isso se devesse essencialmente à sua própria posição social, pôde racionalizá-lo em símbolos nacionais. Tendo nascido fora do Reich, sentia-se excluído não tanto socialmente quanto nacionalmente. E o grande Reich alemão, a que pudessem regressar todos os seus filhos, tornou-se para ele o símbolo do prestígio social e da segurança. O sentimento da antiga classe média, de impotência, angústia e isolamento do conjunto da sociedade, assim como a destrutividade que brotava desta situação, não foram o único manancial psicológico do nazismo. Os camponeses sentiam-se ressentidos contra os credores urbanos com quem se achavam em dívida, ao passo que os operários se sentiam profundamente desapontados e desencorajados pelo constante recuo político após suas primeiras vitórias em 1918, sob uma direção que perdera toda a iniciativa estratégica. A vasta maioria da população estava tomada pelo sentimento de insignificância e impotência individual que descreveremos como sendo típico do capitalismo monopolista em geral. Essas condições psicológicas não foram a causa do nazismo. Elas constituíram a base humana, sem a qual ele não teria podido ser criado, mas qualquer análise da totalidade do fenômeno do surto e vitória do nazismo tende a vir-se com as condições estritamente econômicas e políticas, tanto quanto com as psicológicas. Tendo em vista não só a bibliografia, que trata deste aspecto, como os objetivos específicos do presente livro, não é necessário travarmos uma discussão destas questões econômicas e políticas. Pode-se, contudo, lembrar ao leitor o papel desempenhado na instauração do nazismo pelos representantes da grande indústria e pelos semifalidos Junkers. Sem o apoio deles, Hitler nunca poderia ter vencido, e seu apoio nasceu muito mais do modo de eles interpretarem seus interesses econômicos do que de fatores psicológicos.
Esta classe proprietária via-se confrontada por um parlamento em que 40% dos deputados eram socialistas e comunistas, representando grupos insatisfeitos com o sistema social existente, e em que havia um número crescente de deputados nazistas que também representavam uma classe virulentamente oposta aos mais poderosos representantes do capitalismo alemão. Um parlamento que assim congregava tendências dirigidas contra seus interesses econômicos foi por eles reputado perigoso. Eles diziam que a democracia não dava certo. Na verdade, podia-se dizer que ela deu certo demais. O parlamento era uma representação bastante adequada dos interesses respectivos das diversas classes da população alemã, e por esta mesma razão o sistema parlamentar não podia mais ser reconciliado com a necessidade de preservar os privilégios da grande indústria e dos proprietários rurais semi-feudais. Os delegados destes grupos privilegiados esperavam que o nazismo transferiria o ressentimento emocional que o ameaçava para outros canais e, ao mesmo tempo, poria a nação a serviço dos interesses econômicos deles mesmos. De um modo geral, não ficaram decepcionados, embora, por certo, tenham se enganado em alguns pormenores. Hitler e sua burocracia não eram instrumentos para serem mandados por Thyssen e Krups, que tiveram de partilhar o poder com a burocracia nazista e a miúde submeter-se a ela. Porém, se bem que o nazismo se tenha mostrado nocivo economicamente para todas as demais classes, fomentou os interesses dos grupos mais poderosos da indústria alemã. O sistema nazista é a versão aerodinâmica do imperialismo alemão, de antes da guerra, e prosseguiu do ponto em que a monarquia falhara. A república, entretanto, não interrompeu de fato o progresso do capitalismo monopolista alemão, e sim favoreceu-o com os meios de que dispôs. Há uma pergunta que muitos leitores terão em suas mentes a esta altura. Como se pode harmonizar a afirmação de que a base psicológica do nazismo foi a antiga classe média com a de que o nazismo funciona de acordo com os interesses do imperialismo alemão? A resposta a esta pergunta, em princípio, é a mesma que foi dada quanto ao papel da classe média urbana durante a época da ascensão do capitalismo. No período de pós-guerra, foi a classe média, particularmente a sua camada inferior, que se viu ameaçada pelo capitalismo monopolista. Isso despertou-lhe a angústia e, portanto, o ódio. Entrou em um estado de pânico e ficou louca por submeter-se, assim como por dominar aos que fossem impotentes. Estes sentimentos foram manejados por uma classe inteiramente diferente para um regime que devia trabalhar pelos próprios interesses desta. Hitler mostrou-se um instrumento tão eficiente porque combinava as características de um pequeno burguês ressentido e cheio de ódio com quem a classe média inferior podia identificar-se emocional e socialmente, com as de um oportunista que estava pronto a servir aos interesses dos industriais alemães e dos Junkers. Inicialmente, fez-se passar por um messias da velha classe média, prometeu a destruição das lojas de departamentos, a demolição do domínio do capital bancário e assim por diante. Os fatos são bastante claros, essas promessas jamais foram cumpridas. Isto, porém, não importava. O nazismo nunca teve quaisquer princípios políticos ou econômicos genuínos. É indispensável compreender que o princípio mesmo do nazismo é seu oportunismo radical. O que importava é que centenas de milhares de pequenos burgueses, que no curso normal dos acontecimentos teriam tido poucas probabilidades de ganhar dinheiro ou de alcançar poder, como membros da burocracia nazista, agora obtiveram uma grande fatia da riqueza e do prestígio que obrigaram as classes mais elevadas a partilhar com eles. Outros, que não eram membros da maquinaria nazista, receberam empregos extorquidos aos judeus e aos inimigos políticos. Quanto ao resto, embora não conseguissem mais pão, conseguiram mais circo. A satisfação emocional fornecida por aqueles espetáculos sádicos e por uma ideologia que lhes dava uma sensação de superioridade sobre o restante da humanidade foi bastante para compensá-los, pelo menos por algum tempo, do fato de suas vidas terem sido empobrecidas econômica e culturalmente. Vimos, pois, que certas mudanças socioeconômicas, sobretudo a decadência da classe média e o poder crescente do capital monopolista, tiveram profundo efeito psicológico. Estes efeitos foram acentuados ou sistematizados por uma ideologia política, tal como o haviam sido por ideologias religiosas no século XVI. E as forças psíquicas assim despertadas passaram a agir em sentido oposto aos dos interesses econômicos originais daquela classe. O nazismo ressuscitou psicologicamente a classe média inferior, ao mesmo tempo que participava da demolição de sua antiga posição socioeconômica. Ele mobilizou suas energias emocionais para convertê-las em uma força importante na luta pelas metas econômicas e políticas do imperialismo alemão.
Nas páginas que vêm a seguir, procurarei demonstrar que a personalidade de Hitler, suas doutrinas e sistema nazista, expressam uma forma exagerada da estrutura de caráter a que demos o nome de autoritária, e que por isso mesmo ele exerceu poderoso fascínio sobre aqueles segmentos da população que eram mais ou menos da mesma estrutura de caráter. A autobiografia de Hitler é melhor que qualquer outra elucidação e, como ademais, é o documento mais representativo da bibliografia nazista. Usá-la-ei como a principal fonte para analisar a psicologia do nazismo. A essência do caráter autoritário foi descrita como a presença simultânea de impulsos sádicos e masoquistas. O sadismo foi explicado como visando ao poder absoluto sobre outra pessoa, mais ou menos mesclado com destrutividade. O masoquismo como visando a desintegração da própria pessoa, absorvida por um poder esmagadoramente forte e participando da força e da glória dele. Tanto as tendências sádicas quanto as masoquistas são provocadas pela incapacidade do indivíduo isolado para sustentar-se sozinho e por sua necessidade de um relacionamento simbiótico que supere esta solidão. A sede sádica de poder aparece multiforme em Mein Kampf. É característica da relação de Hitler com as massas alemãs, a quem ele despreza e ama de maneira tipicamente sádica, bem como seus adversários políticos, face aos quais demonstra os elementos destrutivos que são um componente importante de seu sadismo. Ele fala da satisfação que as massas sentem por serem dominadas. O que elas querem é a vitória dos mais fortes e o aniquilamento ou a capitulação incondicional dos mais fracos. Como uma mulher, que preferirá submeter-se ao forte do que dominar o fracalhão, assim as massas amam o que manda, mais do que o que suplica, e intimamente ficam muito mais satisfeitos com uma doutrina que não tolera rivais do que com outra que garante direitos liberais. Muitas vezes, sentem-se perdidas com estes, e mais facilmente sentem-se desertadas. Elas não percebem a imprudência com que são espiritualmente aterrorizadas, nem tampouco a mutilação ultrajante de suas liberdades humanas, pois de forma alguma lhes assoma ao espírito a falsidade desta doutrina. Ele descreve como fator essencial da propaganda a invalidação da vontade do auditório pelo vigor superior do orador. Não hesita sequer em admitir que o cansaço físico do auditório é excelente condição para a sua sugestionabilidade. Examinando a questão de qual a melhor hora do dia para reuniões políticas de massa, diz: parece que de manhã, e mesmo durante o dia, a força de vontade do homem age com maior energia ante uma tentativa para ser subjugada pela vontade e pela opinião de outrem. À noite, entretanto, sucumbe mais facilmente à força dominadora de uma vontade mais possante, pois, na verdade, qualquer dessas reuniões consiste em uma luta livre entre duas forças opostas. O talento oratório superior de uma natureza apostólica dominadora terá então mais facilidade em capturar para a nova vontade pessoas que, por sua vez, sentem um enfraquecimento de sua força de resistência da forma mais natural do que outras que ainda estejam de plena posse de suas energias mentais e de sua força de vontade. O próprio Hitler tem plena consciência das condições que favorecem o anseio de submissão e de uma excelente descrição do estado de espírito do indivíduo que comparece a uma reunião de massa. A reunião de massa é necessária quando mais não seja só pelo fato de nela o indivíduo que ao aderir a um novo movimento se sente sozinho e facilmente se vê dominado pelo medo de estar só. Recebe pela primeira vez as imagens de uma comunidade maior, algo que exerce efeito revigorante e encorajador na maioria das pessoas. Se ele sair pela primeira vez de sua pequena oficina ou mesmo de uma grande organização, em que se sente muito pequeno para ir a uma reunião de massa e vir-se rodeado por milhares e milhares de pessoas com a mesma convicção, ele próprio sucumbirá à mágica influência do que podemos chamar a sugestão em massa. Goebbels descreve as massas no mesmo tom. As pessoas não querem nada, exceto ser bem governadas, escreve ele em seu romance Michel. Para elas nada mais são do que a pedra é para o escultor. Chefe e massa constituem um problema análogo a pintor e cores. Chefe e massa constituem um problema análogo a pintor e cores. Em outro livro, Goebbels dá uma descrição precisa da dependência da pessoa sádica em relação a seus objetos, de quão fraca e vazia ela se sente, a menos que disponha de poder sobre alguém, e como este poder lhe dá novo vigor. Este é o relato de Goebbels do que se passa nele. Às vezes a gente se vê presa de uma profunda depressão. Só se pode vencê-la quando se está uma vez mais face às massas. As pessoas são a fonte do nosso poder. Uma explicação notável daquele tipo especial de império sobre as pessoas
a que os nazistas denominaram liderança é proporcionada pelo chefe da frente de trabalho alemão, Ley. Ao discutir as qualidades exigidas em um chefe nazista e os objetivos da educação de líderes, escreve: queremos saber se estes homens terão a vontade necessária para conduzirem outros, para serem senhores em uma palavra, para mandarem. Queremos mandar, e gosto disso. Ensinaremos estes homens a montar a cavalo, a fim de dar-lhes a sensação de domínio absoluto sobre um ser vivo. A mesma ênfase no poder também está contida na formulação que Hitler faz das metas da educação. Diz ele que toda educação e desenvolvimento do aluno devem ser orientados de modo a dar-lhe a convicção de ser absolutamente superior aos outros. O fato de algures ele declarar que um menino deve ser ensinado a suportar a injustiça sem revoltar-se, não mais chocará o leitor, pelo menos espero como estranho. Esta contradição é típica da ambivalência sadomasoquista entre os anseios de poder e de submissão. O desejo de exercer poder sobre as massas é o que impele os membros da elite e chefes nazistas. Conforme as citações acima evidenciam, este desejo de poder é às vezes revelado como uma franqueza quase contundente. Outras vezes é enunciado de formas menos ofensivas, salientando que o que as massas querem é exatamente ser mandadas. De outras, é mister lisonjear a massa, e por conseguinte, para se ocultar o desprezo cínico que se tem por elas, recorre-se a estratagemas como o seguinte: ao falar do instinto de conservação, que para Hitler, conforme veremos mais adiante, é mais ou menos idêntico ao ímpeto para o poder, ele diz que no ariano o instinto de conservação atingiu sua mais nobre forma, porque ele voluntariamente submete seu próprio ego à vida da comunidade e, se a ocasião impuser, também a sacrifica. Com quantos líderes sejam os que desfrutam o poder em primeiro lugar, as massas não se veem privadas de satisfação sádica. As minorias raciais e políticas dentro da Alemanha e eventualmente outras nações que são descritas como fracas ou decadentes são os objetos do sadismo com que são nutridas as massas. Enquanto Hitler e sua burocracia fruem o poder sobre as massas alemães, estas mesmas são ensinadas a gozar o poder sobre outras nações e a serem impelidas pela paixão de dominar o mundo. Hitler não hesita em manifestar seu desejo de domínio do mundo como objetivo seu ou de seu partido. Zombando do pacifismo, ele diz: de fato, a ideia humanitário-pacifista, quiçá, seja boa quando o homem de mais elevado padrão haja conquistado e subjugado o mundo, a tal ponto que ele se torne o único senhor deste globo. Adiante diz: um Estado que numa época de envenenamento racial se dedica a tratar com carinho seus melhores elementos étnicos, algum dia deve ser o senhor do mundo. Geralmente Hitler procura racionalizar e justificar sua vontade de poder. As principais justificativas são as seguintes: ele domina outros povos para o próprio bem destes e para o bem da cultura do mundo. A vontade do poder tem suas raízes nas leis eternas da natureza, e ele só reconhece e obedece a estas leis. Ele próprio age sob as ordens de uma força superior, Deus, o destino, a história, a natureza. Suas tentativas de dominação são apenas uma defesa contra as tentativas de outros para dominarem a ele e ao povo alemão. Ele só quer paz e liberdade. Um exemplo do primeiro tipo de racionalização é o seguinte parágrafo extraído do Mein Kampf. Se em sua evolução histórica o povo alemão tivesse possuído essa unidade como grupo que desfrutaram outros povos, então o Reich alemão, hoje em dia, seria provavelmente o dono deste globo. O domínio do mundo pela Alemanha poderia levar, presume Hitler, à paz, apoiada não pelos ramos de palmeira, de chorosas, carpideiras, pacifistas, profissionais, e sim fundada pela espada vitoriosa de um povo de suzeranos que põe o mundo a serviço de uma cultura superior. Nos últimos anos, as afirmações dele de que seu objetivo não é apenas o bem-estar da Alemanha, mas que suas ações atendem aos melhores interesses da civilização em geral, tornaram-se assaz conhecidas de todos os leitores de jornais. A segunda racionalização de que sua vontade de poder tem raiz nas leis da natureza é mais do que mera racionalização. Ela emana também da vontade de submeter-se a uma força exterior a si mesmo, como foi exprimida particularmente na grosseira popularização do darwinismo feita por Hitler. No instinto de conservar a espécie, Hitler vê a causa primeira da formação das comunidades humanas. Este instinto de conservação leva à luta do forte para dominar o mais fraco, e economicamente, afinal, a sobrevivência do mais apto.
A identificação do instinto de conservação individual com o poder sobre outros é expressa de maneira particularmente impressionante na suposição de Hitler de que a primeira cultura da humanidade certamente dependeu menos do animal domesticado do que da utilização de povos inferiores. Ele projeta seu próprio sadismo sobre a natureza, que é a cruel rainha de toda a sabedoria. E sua lei de conservação prende-se à lei férrea da necessidade, ao direito da vitória do melhor e do mais forte neste mundo. É interessante notar que, associado a este darwinismo grosseiro, o socialista Hitler defende os princípios liberais da competição irrestrita. Em uma polêmica contra a cooperação entre diferentes grupos nacionalistas, ele assevera: por uma combinação assim, o livre jogo das energias fica estorvado. A luta para escolher o melhor se vê impedida e, consequentemente, é obstada para sempre a vitória final e necessária do homem mais sábio e mais forte. Algures, ele fala do livre jogo das energias como a sabedoria da vida. Por certo, a teoria de Darwin como tal não foi uma expressão dos sentimentos de um caráter sadomasoquista. Pelo contrário, para muitos de seus adeptos, ela atraía devido à esperança de uma ulterior evolução da humanidade para estágios superiores de cultura. Para Hitler, contudo, era uma expressão e simultaneamente uma justificativa de seu próprio sadismo. Ele revela bastante ingenuamente o significado psicológico que a teoria de Darwin teve para si. Quando vivia em Munique, ainda desconhecido, costumava levantar-se às 5 da manhã. Ele adquiriu o hábito de atirar pedacinhos de pão ou de casca de pão para os ratinhos que passavam o tempo em seu pequeno quarto, e depois observar aqueles engraçados animaizinhos debatendo-se pela posse das pequenas guloseimas. Esta brincadeira era a luta pela vida darwiniana em pequena escala. Para Hitler, era o sucedâneo pequeno burguês para os circos dos Césares romanos, e uma preliminar dos círculos históricos que ele deveria produzir. A última racionalização de seu sadismo, sua justificativa como uma defesa contra ataques de outros, é manifestada de muitas maneiras no que escreveu. Ele e o povo alemão são sempre os inocentes, enquanto seus inimigos são os brutos sádicos. Grande parte desta propaganda consiste de mentiras deliberadas e conscientes. Parte, contudo, encerra a mesma sinceridade emocional que tem as acusações paranoicas. Estas acusações sempre têm a função de evitar que seja apanhado em seu próprio sadismo ou destrutividade. Elas seguem a fórmula: é você que tem intenção sádica, logo eu sou inocente. Em Hitler, esse mecanismo é extremamente irracional, visto como acusa seus inimigos exatamente daquilo que ele francamente admite serem seus próprios objetivos. Assim, ele acusa os judeus ou comunistas e os comunistas. Assim, ele acusa os judeus, os comunistas e os franceses das coisas que afirma serem as mais legítimas metas de suas próprias ações. Mal se dá ao incômodo de encobrir esta contradição por meio de racionalizações. Acusa os judeus de trazerem as tropas africanas dos franceses até as margens do Reno com o intuito de destruir, pelo abastardamento que forçosamente surgiria, a raça branca, e assim, por sua vez, subir pessoalmente para a posição de senhor. Hitler deve ter dado tanto de tento da contradição de condenar os outros pelo que alega ser o mais nobre objetivo de sua raça, e procura racionalizar a contradição dizendo que o instinto de conservação dos judeus carece do caráter idealista encontrado no ímpeto de dominação dos arianos. As mesmas acusações são empregadas contra os franceses. Ele os acusa de quererem estrangular a Alemanha e despojá-la de seu vigor, embora esta invectiva seja usada como um argumento da necessidade de destruir o ímpeto francês pela hegemonia na Europa. Ele confessa que teria agido como Clemenceau, caso tivesse estado no lugar deste. Os comunistas são acusados de brutalidade e o sucesso do marxismo é atribuído à sua vontade política e brutalidade ativista. Ao mesmo tempo, no entanto, Hitler declara: o que estava faltando à Alemanha era uma cooperação cerrada de força brutal e inteligente desígnio político. A crise tcheca de 1938 e a guerra atual produziram muitos exemplos do mesmo gênero. Não houve ato de opressão nazista que não fosse explicado como uma defesa contra a opressão pelos outros. Pode-se imaginar que estas acusações eram meras falsificações e que não tinham a sinceridade paranoica do que podiam estar matizadas, Pode-se imaginar que estas acusações eram meras falsificações e que não tinham a sinceridade paranoica de que podiam estar matizadas as dirigidas contra os judeus e os franceses.
Mesmo assim, tem um valor de propaganda bem claro, e parte da população, especialmente a classe média inferior, que é receptiva a estas acusações paranoicas devido à sua própria estrutura de caráter, acreditou nelas. O desprezo de Hitler pelos fracos torna-se particularmente evidente quando fala de povos cujos objetivos políticos, a luta pela liberdade nacional, eram semelhantes aos que ele alegava ter. Quiçá não haja mais flagrante prova de insinceridade do interesse de Hitler pela liberdade nacional do que em seu escárnio para com os revolucionários impotentes. É assim que fala de forma irônica e desdenhosa do pequeno grupo de nacionais socialistas a que aderira inicialmente em Munique. Esta foi sua impressão da primeira reunião a que compareceu. Terrível, terrível. Isto era mero espírito de associação da pior espécie e maneira. E era para esta associação que eu iria entrar? A seguir foram discutidas as novas admissões, o que significa que eu fora apanhado. Ele o chama de uma pequena fundação ridícula, cuja única vantagem era oferecer a possibilidade de uma atividade pessoal verdadeira. Hitler diz que nunca teria entrado para um dos grandes partidos existentes e esta atitude é bem característica dele. Tinha de começar em um grupo que achasse inferior e fraco. Suas iniciativas e coragem não teriam sido estimuladas em uma constelação que tivesse de combater o poder existente ou de competir com seus iguais. Ele mostra o mesmo desprezo pelos impotentes quando escreve acerca dos revolucionários hindus. O mesmo homem que empregou o lema da liberdade nacional para seus próprios fins, mas o que outro qualquer nada tem, além de desprezo pelos revolucionários que não dispunham de poder e ousavam atacar o poderoso Império Britânico. Ele se lembra de Hitler, de um ou outro faquir asiático, talvez, embora isso não me importe, alguns verdadeiros lutadores pela liberdade da Índia que estavam então percorrendo a Europa conseguiram impingir a pessoas de outra forma, bem inteligentes, a ideia fixa de que o Império Britânico, cuja pedra angular era a Índia, estava na iminência de um colapso. Rebeldes hindus, porém nunca conseguirão isso. É simplesmente impossível. Há uma coligação de aleijados tumultuar um Estado poderoso. Não posso unicamente porque estou a par de sua inferioridade racial ligar o destino de minha nação com o destas chamadas nações oprimidas. O amor aos poderosos e o ódio aos impotentes, que é tão típico do caráter sadomasoquista, explicam muitas das ações políticas de Hitler e de seus sequazes. Quando o governo da República pensou que poderia apaziguar os nazistas, tratando-os com brandura, não só não conseguiu isso, como despertou o ódio deles por sua própria falta de poder e firmeza. Hitler detestava a República de Weimar, porque ela era fraca e admirava os chefes industriais e militares porque possuíam poder. Nunca lutou contra um poder forte estabelecido, mas sempre contra grupos que considerava como essencialmente inermes. A revolução de Hitler, e no que toca a isso também a de Mussolini, processou-se sob a proteção do poder existente e seus objetos favoritos foram aqueles que não podiam defender-se. Pode-se até usar supor que a atitude de Hitler para com a Grã-Bretanha foi determinada, entre outros fatores, por este complexo psicológico. Enquanto achou que a Grã-Bretanha era poderosa, amou-a e admirou-a. Seu livro manifesta este amor pela Grã-Bretanha. Quando reconheceu a debilidade da posição britânica antes e após Munique, seu amor converteu-se em ódio e no desejo de destruí-la. Sob este ponto de vista, o apaziguamento era uma política que tendia em uma personalidade como a de Hitler a suscitar ódio e não amizade. Até aqui, falamos do aspecto sádico da ideologia de Hitler. Entretanto, consoante vimos no estudo do caráter autoritário, há igualmente um aspecto masoquista. Há a vontade de submeter-se a um poder esmagadoramente forte e aniquilar o ego, além do desejo de ter poder sobre seres inermes. Este lado masoquista da ideologia nazista e de sua prática é mais óbvio no que diz respeito às massas. Dizem-lhes reiteradamente, o indivíduo nada é e nada vale. O indivíduo deve aceitar esta insignificância pessoal, dissolver-se em um poder superior, e então sentir-se orgulhoso de participar da força e da glória deste poder superior. Hitler exprime esta ideia claramente em sua definição do idealismo. Só o idealismo conduz os homens a aceitarem voluntariamente o privilégio da força e do poder, e assim faz com que eles se tornem uma partícula de pó daquela ordem que forma e modela todo o universo. Goebbels dá uma definição parecida do que chama de socialismo. Ser socialista, escreve, é submeter o eu ao tu. O socialismo é o sacrifício do individualismo ao todo. Sacrificar o indivíduo e reduzi-lo a um grão de pó, a um átomo, implica, segundo Hitler, renunciar ao direito de afirmar sua opinião individual, seus interesses, sua felicidade.
Esta renúncia é a essência de uma organização política em que o indivíduo renuncia a representar sua opinião e seus interesses pessoais. Ele exalta o altruísmo e ensina que na busca de sua própria felicidade as pessoas caem cada vez mais do céu para o inferno. É um objetivo da educação ensinar o indivíduo a não afirmar seu ego. Já na escola, o menino deve aprender a ficar calado não só quando é repreendido justamente, mas também, se necessário, a suportar em silêncio a injustiça. No que se refere à sua meta última, escreve: no estado popular, o modo popular de encarar a vida conseguirá afinal produzir uma era mais nobre, em que os homens verão que não mais se incomodam com o melhoramento da própria humanidade. Uma era em que uma era em que um renuncia intencional e silenciosamente e o outro alegremente dá e sacrifica. Esta frase é um tanto surpreendente. Poder-se esperar que, após a descrição de um tipo de indivíduo que renuncia intencional e silenciosamente, seria descrito um tipo oposto, talvez um que conduza, que assuma responsabilidade ou coisa parecida. Em vez disso, porém, Hitler define um outro tipo também por sua capacidade de sacrifício. É difícil entender a diferença entre renunciar silenciosamente e sacrificar alegremente. Caso me permitam um palpite, creio que Hitler realmente teve em mira distinguir entre as massas que deviam resignar-se e o governante que devia mandar. Mas conquanto às vezes admita bem francamente o desejo do poder dele e de sua elite, muitas vezes a nega. Nesta frase, aparentemente, não quis ser tão franco e por isso substitui o desejo de mandar pelo de dar e sacrificar alegremente. Hitler reconhece nitidamente que sua filosofia de abnegação e sacrifício se destina aos cuja situação econômica não lhes permite nenhuma felicidade. Ele não pretende criar uma ordem social em que fosse possível felicidade pessoal para todos os indivíduos. Ele quer explorar a própria pobreza das massas a fim de fazê-las crer em seu evangelismo de autoaniquilamento. Com bastante franqueza declara: voltamo-nos para o grande exército daqueles que são tão pobres que suas vidas pessoais não poderiam ambicionar a maior fortuna do mundo. Toda esta pregação de sacrifício pessoal tem uma finalidade óbvia. As massas têm de resignar-se e submeter-se para que a vontade de poder ao lado do chefe da elite seja realizada. Este anseio masoquista, porém, também é encontrado no próprio Hitler. Para ele, o poder superior a que se submete é Deus, o destino, a necessidade, a história, a natureza. Na verdade, todos estes nomes têm para ele mais ou menos o mesmo significado, o de símbolo de um poder avassaladoramente forte. Ele começa sua autobiografia com um comentário de que foi uma boa sorte que o destino designasse Brauman sobre Wien como o local do meu nascimento. Prossegue para dizer que todo o povo alemão deve ser unificado em um único Estado, porque só então, quando este Estado fosse por demais pequeno, para todos eles, a necessidade dar-lhes-ia o direito moral de adquirir solo e território. A derrota na guerra de 1914-1918 para ele foi um castigo merecido pela retribuição eterna. As nações que se misturam com outras raças pecam contra a vontade da providência eterna, ou como o diz de outra feita, contra a vontade do Criador eterno. A missão da Alemanha foi determinada pelo Criador do Universo. O céu é superior às pessoas, pois felizmente a gente pode enganar as pessoas, mas o céu não poderia ser subornado. O poder que impressiona Hitler, provavelmente mais do que Deus, a providência e o destino, é a natureza. Apesar da tendência da evolução histórica dos últimos 400 anos ter sido a de substituir o domínio dos homens pelo domínio da natureza, Hitler insiste em que se pode e se deve mandar nos homens, mas que não se pode governar a natureza. Já citei sua afirmação de que a história da humanidade provavelmente principiou não pela domesticação de animais, mas pela dominação de povos inferiores. Ele ridiculariza a ideia de que o homem possa subjugar a natureza e faz troça dos que acreditam tornar-se conquistadores da natureza, quando não dispõe de outra arma que não uma ideia. Ele diz que o homem não domina a natureza, mas que, baseado no conhecimento de umas poucas leis e segredos da natureza, ergue-se à posição de senhor de outros seres vivos que carecem deste conhecimento. Novamente, encontramos a mesma ideia. A natureza é o grande poder a que temos de submeter-nos, mas os seres vivos são os que devemos dominar. Procurei mostrar nas obras de Hitler as duas tendências que já descrevemos como fundamentais para o caráter autoritário: a sede de poder sobre outros homens e a ânsia de submeter-se a um poder exterior irresistivelmente forte. As ideias de Hitler são mais ou menos idênticas à ideologia do partido nazista. As ideias expressas em seu livro são as que manifestou nos incontáveis discursos por meio dos quais aliciou o apoio das massas a seu partido.
Esta ideologia resulta de sua personalidade que, como seu sentimento de inferioridade, ódio contra a vida, ascetismo e inveja dos que gozam a vida, é o solo dos anelos sadomasoquistas. Destinava-se a pessoas que, por força de sua estrutura de caráter análoga, sentiram-se atraídas e alvoroçadas por esses ensinamentos e tornaram-se seguidoras ardorosas do homem que exprimiu o que sentiam. Mas não foi só a ideologia nazista que satisfez a classe média inferior. A prática política realizou o que a ideologia prometera. Foi criada uma hierarquia em que todos tinham alguém acima de si, a quem se submeter, e alguém abaixo sobre quem exercesse o poderio. O homem no alto, o chefe, tinha acima de si o destino, a história, a natureza, com um poder em que se poderia fundir. Assim, a ideologia nazista e sua prática satisfizeram os desejos que emanavam da estrutura do caráter de uma parte da população e deu direção e orientação aos que, embora não gostassem de dominar e de se sujeitar-se, estavam conformados e haviam desistido de ter fé na vida, em suas próprias decisões, em tudo. Será que essas considerações fornecem qualquer deixa para um prognóstico relativamente à estabilidade futura do nazismo? Não me sinto habilitado a fazer quaisquer predições, contudo uns quantos pontos, como os decorrentes das premissas psicológicas que estivemos discutindo, talvez mereçam ser enunciados. Dadas as condições psicológicas necessárias, o nazismo não preenche as necessidades emocionais da população, e não será esta função psicológica um fator que contribua para a sua crescente estabilidade? De tudo o que já foi dito, é evidente que a resposta a esta pergunta é negativa. O fato da individuação humana, da destruição de todos os vínculos primários, não pode ser invertido. O processo de destruição do mundo medieval levou 400 anos e está sendo concluído em nossa era. A menos que todo o sistema industrial, todo o estilo de produção seja demolido e mudado para o nível pré-industrial, o homem permanecerá sendo o indivíduo que emergiu completamente do mundo que o odeia. Vimos que o homem não pode suportar esta liberdade negativa, que procura escapar para uma nova servidão para substituir os vínculos primários de que se descartou. Estes novos vínculos, todavia, não constituem uma união verdadeira com o mundo. Ele paga pela nova segurança o preço de renunciar à integridade de seu eu. A dicotomia fatual entre ele e estas autoridades não desaparece. Elas obstruem e mutilam sua vida, ainda quando conscientemente o homem se submeta voluntariamente. Ao mesmo tempo, ele vive em um mundo em que não só passou a ser um átomo, mas que também lhe proporciona todas as potencialidades para se converter em um indivíduo. O moderno sistema industrial tem virtualmente capacidade de produzir não só os meios para uma vida economicamente segura, como também de criar a base material para a plena expressão das potencialidades intelectuais, sensuais e emocionais do homem, ao mesmo passo que reduz consideravelmente as horas de trabalho. A função de uma ideologia e prática autoritária pode ser comparada à dos sintomas neuróticos. Esses sintomas provêm de condições psicológicas insustentáveis e, ao mesmo tempo, apresentam uma solução que se torna possível viver. No entanto, eles não são uma solução que leve à felicidade ou ao crescimento da personalidade. Deixam intactas as condições que impõem a solução neurótica. O dinamismo da natureza humana é um fator importante que tende a procurar soluções mais satisfatórias desde que haja uma possibilidade de alcançá-las. A solidão e a impotência do indivíduo, sua busca de realização das potencialidades que se formaram nele, o fato objetivo de crescente capacidade produtiva da indústria moderna, são fatores dinâmicos que constituem a base para uma procura cada vez maior da liberdade e da felicidade. A fuga para a simbiose pode aliviar o sofrimento por algum tempo, mas não o elimina. A história da humanidade é a história da crescente individuação, mas é também a da liberdade crescente. A busca da liberdade não é uma força metafísica e não pode ser explicitada por leis naturais. É a resultante necessária do processo de individuação e da expansão da cultura. Os sistemas autoritários não podem extinguir as condições fundamentais que dão lugar à busca da liberdade, nem podem eles tampouco exterminar a busca da liberdade que surge dessas condições.